Dramaturgia, com certeza, é algo que vai além da escrita de um texto para cena. Também pode ter a ver com os espaços, com perguntas, com imagens e com caos. Muito caos. Eu disse pode porque pode ser isso e também pode não ser. Isso é só um caminho para tentar responder a pergunta: o que é dramaturgia? Eu conheci a obra do Vitor Nova há alguns anos, primeiro vendo algumas peças, depois lendo os textos. Então, em 2019, eu participei de uma oficina ministrada por ele que começou com a seguinte pergunta: o que é dramaturgia? A intenção não foi mesmo responder, mas provocar mais questões. E continua sendo isso. Num dos dias da oficina, a proposta foi fazer uma deriva. Nós saímos por uma caminhada de quase 1 hora pelo Ipiranga, à noite, subindo e descendo ladeira, assistindo a cidade voltando do trabalho. Aquilo fez despertar em mim uma porção de imagens e perguntas, muito antes de chegar no papel e me debruçar sobre ele. Um caos. E como organizar o caos? Como organizar isso tudo? Vitor Nova é dramaturgo, ator, palhaço e alguém que tenta sempre responder algumas perguntas sobre dramaturgia para, em seguida, fazer outras. Eu recebi o Vitor por uma conversa no audiodrama sobre o seu processo, e foi uma deriva através de perguntas para colher algumas imagens e um pouco de caos. No audiodrama de hoje, eu estou recebendo finalmente o Vitor Nova, alguém que eu queria receber há muito tempo. Ele está aqui nessa segunda temporada. Bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, Diego, pela insistência do convite. Estou aqui disposto aí, feliz. Jamais desistir. Sim. Vitor, para começar aqui, eu vou pedir. Você já deve ter feito isso muitas vezes nesse tipo de situação de entrevista, falando da sua obra, mas eu vou pedir mais uma vez para você se apresentar do jeito que você quiser. Bom, eu vim de Santos, eu vim do Teatro Amador de Santos desde 94. Eu me lembro que quando eu tinha 17 anos, eu cheguei pro meu pai e falei: pai, eu vou seguir carreira de teatro. Meu pai deu um trago no cigarro e disse: bom, se você for fazer esta porra, faça até o fim. E aqui estou fazendo, até o fim, não sei até que fim, né? Você está fazendo esta porra até agora. Exatamente, estou fazendo essa porra até agora. E aí eu comecei no teatro amador, mas na verdade eu acho complexo, acho difícil a gente definir, né, o que é teatro amador. Eu me Uhum. sinto capaz de definir, mas enfim, comecei em Santos, trabalhei muitos anos como palhaço, palhaço de rua, e foi lá que eu fiz todos os cursos gratuitos que eu tinha acesso, né, fazia em todas as regiões da cidade, assim, fazia na Zona Noroeste, fazia na Pagu, fazia no Teatro Municipal, uma série de lugares que tem lá em Santos, né? Legal. E aí ali a gente era uma efervescência, assim, porque a gente fazia, né? Até depois de alguns conceitos que eu fui ouvir de teatro colaborativo, de uma certa forma a gente fazia ali sem muito saber o que, que era que a gente estava fazendo, né? Mas era uma Uhum. força muito grande, assim, o engajamento. Em Santos tem o Festa, né, que é o Festival Santista de Teatro Amador, que é o mais antigo do Brasil, né? Olha só, não sabia. Não sei que ano que já tá, se é 60, não sei. Meus amigos de Santos me perdoem, eu não sei exatamente o ano, mas enfim, já tem uns 60 anos aí de festival. E aí comecei nesse lugar altamente colaborativo, tendo que me virar de dinheiro também, porque sempre não tive uma infância simples assim, né? Num bairro Uhum. periférico em Santos, e aí eu tive sempre que me virar. Então a gente fazia semáforo, enfim, fazia de tudo, assim, fazia projeto de escola, fazia uma série de coisas que além da vontade artística, tinha a urgência de sobrevivência, né? Então, para mim, Uhum. esses dois pilares foram muito importantes no teatro, assim. A vontade artística, o engajamento com todas as áreas do fazer teatral, isso é um ponto, e a urgência, a emergência da sobrevivência, né? Então, esses dois polos foram muito importantes na minha formação ética e estética também. Aí, ainda em Santos, trabalhei muito com palhaço, onde foi uma escola muito linda, assim, porque até estou fazendo um mestrado agora que eu faço esse percurso, né? E essa ideia de que o palhaço pensa com o corpo, né? E de uma certa forma, na minha dramaturgia, eu estou buscando fazer isso. O que é pensar com o corpo quando se escreve, né? Aí eu consegui passar na USP em 2001.
Eu tinha acho que 24 anos. Mas também eu fiz de 2001 a 2006, mas eu não conseguia morar em São Paulo. Eu morei um tempo no CRUSP. Na verdade, me emprestaram dentro de um apartamento do CRUSP. Estava dormindo lá de favor com o Léo Moreira, o Leonardo Moreira. Olha só. É, exatamente. Dormi no chão do Léo Moreira, né, Léo? Dividi um quarto no CRUSP. E aí eu subia e descia muitos. Eu não conseguia aproveitar exatamente a efervescência universitária 100%, porque eu tinha que subir e descer. Dava aula em Praia Grande, São Vicente, Santos, Cubatão e estudava em São Paulo. Então realmente era uma saga, assim. Então eu dormia algumas vezes, alguns dias da semana em São Paulo, outros dias em Santos. Uhum. E aí eu lembro que minha primeira experiência assim como dramaturgo, que eu sempre participei dos processos de escrita da criação dos trabalhos, né? Uhum. Mas não achava interessante, gostava, mas não era aquilo que vibrava mais em mim. Mas eu lembro que em 2008 eu trabalhava com um coletivo de palhaços, que é a Ciassuno, que é a Helena Figueira e o Duba Becker. Eu escrevi um texto que chama Despaltérios, e aí o Domingos Montagnier aceitou dirigir esse texto, e a gente, enfim, eu considero essa a minha primeira montagem profissional, que é o Despaltérios, que foi de 2008. Primeiro texto mesmo escrito, assim, que foi essa alegria e essa de ter trabalhado com Domingos Montagnier. Eu estava em cena, eu ainda trabalhava como ator e palhaço nos espetáculos. Eu tive essa alegria de ter conhecido o Duma e ter trabalhado com ele. E até hoje eu consigo fazer alguns paralelos do que é essa ideia do palhaço com a dramaturgia, sabe? E esse primeiro espetáculo que aconteceu foi durante esse período que você estava entre São Paulo e Santos e trabalhando lá, estudando Sim, aqui? eu estava mais fixo em São Paulo. Porque eu cheguei em Tá. 2001, o espetáculo foi em 2008. Aham. Mas eu ainda descia para Santos. E alguns trabalhos eu tinha que fazer na Baixada. Eu ainda fazia origami. Eu fazia origami no restaurante japonês. Né? É verdade? É verdade, fazia. É. Olha só, mas 5 minutos de programa e você já é um multitalento aqui, já Multitalento. Mestre multitalento, origameiro. 5 minutos já sei que você é mestre origameiro. Exatamente. Prossiga, prossiga. Então, 2008. E aí, logo depois, eu conheci a Helena Cardoso, né, que é da Digna, minha companheira hoje. E aí eu entrei por nepotismo para a Digna, que hoje é a Ana Vitória Bela, a Helena Cardoso e eu, né? Aham. E ali eu comecei a realmente desempenhar mais o trabalho. A ideia da escrita foi me chamando muito. E, enfim, aí até hoje. Assim. Mas a princípio a sua entrada na Digna tinha sido já para ocupar esse papel como dramaturgo, propositor de escrita? Elas tinham feito uma intervenção na rua, chamava Desencontro. Uhum. E aí foi um pouco depois disso que eu conheci a Helena. Na verdade, que eu reencontrei a Helena, porque a Helena fazia teatro com a Orleide Faia, que é uma das minhas grandes mestras em Santos. Enfim, depois eu posso contar essa história. E aí eu Uhum. reencontrei a Helena, e aí ela me convidou. Elas estavam querendo montar uma peça, tinha uma temática ali. E ela me convidou, enfim, eu falei que gostava de escrever. Ela falou: faz experiência, vamos juntos, vamos experimentar juntos. Tal. E aí eu escrevi o Quase Memória, que foi acho que o trabalho da Digna. Né? Sim. Aí a partir disso, aí eu não parei mais de escrever. Pois é, eu tenho observado, porque vocês fizeram muitas coisas, né? E é muito legal que sempre vejo você escrevendo coisas em colaboração com outras pessoas também, né? Embora você esteja sempre muito junto à Digna, a dramaturgia que você tem feito com a Digna te levou a fazer dramaturgia em outros lugares, assim, né? Sim, sim. Com certeza, assim, foi... É, mas assim, isso demorou um pouco para me convidarem para fazer esse trabalho porque assim, em geral, 90% dos trabalhos eu participo de processos de criação assiduamente. Uhum. Agora, assim, no último ano, há uns 2 anos, assim, que começaram a me convidar para escrever alguns textos pontuais, com temáticas pontuais, enfim. E aí eu não consegui participar, e também nem era o caso, né? Porque a produção era para assumir um outro lugar. Mas a minha experiência mesmo é no modo de produção de grupo, que é
onde a dramaturgia acompanha e dialoga, né? Não tem uma hierarquia de criação, ela está sempre o tempo inteiro dialogando. E mesmo nos processos que eu escrevo, não sei se eu gosto dessa palavra, por encomenda, mas vamos usar ela assim, Uhum. eu sempre deixo muito aberto a ideia da reescrita, né? Então não é uma coisa que eu entrego o texto, gente, valeu, obrigado, eu te vejo no palco, te vejo na estreia. Não é isso. Mesmo nos processos que eu participo menos, há uma ideia de diálogo, de ir e vir, né? De troca, assim, constante. É muito diferente o seu processo na hora de escrever uma dramaturgia quando é um processo que você acompanha ou um processo por encomenda? Como é que, enquanto dramaturgia, como você entendia a sua dramaturgia, você conseguiu se adaptar ou domar esse lugar? Não sei se dá para dizer assim também, né? Sim, sim, sim. Eu, eu escrever, você até tô começando a escrever um outro texto aí. Eu sinto que parece que tem uma força vital no texto ali, sabe? Parece que tem uma coisa que te move com a temática, enfim, ou com uma. Eu não sou muito da temática, eu sou mais de imagens. Em geral, meus espetáculos, meus textos, eu escrevo a partir. Eu venho uma imagem, tenho uma ideia de uma imagem, e aí eu vou fazendo perguntas para essa imagem e vai se desdobrando. Em geral, eu me movo a partir dessa imagem, né? Uhum. Mas quando você propõe, essa imagem surge naturalmente, né? Enfim, você vai trabalhando ela. Quando alguém te convida, o primeiro movimento que eu faço é me alimentar daquilo que as pessoas que me convidaram estão propondo, para ver qual é o fio que me conecta, né? Eu acho que se não tiver o fio que conecta, eu não foram poucos trabalhos que eu fiz por encomenda, assim, mas se não tiver esse fio que conecta, eu acho que eu não faria o trabalho. Mesmo que seja um fio que conecte, que eu perceba depois, sabe? Mas se não Sim. tiver esse toque de força vital entre a minha e aquele material, eu acho que eu não aceitaria fazer. Então a busca, quando alguém me convida, tento fazer me aproximar, me acercar do maior número de detalhes. Eu acho que escrever é se aproximar dos detalhes, e aí você vai recortando ou vai compondo com esses detalhes. E aí, a partir desses detalhes que eu vou me acercando, eu vejo qual é o ponto que me sensibiliza, né? Acho que o Ferreira Goulart fala que me espanta, né? Aham. E aí eu vou traçando sempre em diálogo com quem convidou, né? E geralmente o que causa esse espanto em você? São essas possibilidades de imagens que vão se desdobrar? É uma temática que mais próxima de você? Você consegue identificar quando esse fio, quando ele aparece? Eu consigo identificar. É uma coisa doida, assim, né? Porque, assim, eu consigo identificar, eu consigo me abrir para recebê-lo, mas eu não consigo determiná-lo. Uhum. Não sei se você entende. Isso é muito abstrato. Mas eu identifico quando ele acontece, eu vou deixando fios soltos para que isso aconteça, mas eu não consigo determinar quando realmente esse encontro aparece, sabe? Abre aspas. Um texto não é aquilo que ele é, mas os processos que ele desencadeia. Um texto é a quantidade de vida que ele deixa passar por entre suas brechas. Escrever por entre os buracos. Quando se prepara para escrever, que devires quer encontrar? Fecha aspas. Essa foi uma das muitas postagens que o Vitor faz falando de dramaturgia no Facebook. Teve outras e muitas vezes eu vi essas postagens tentando entender essas abstrações, tentando entender do que ele estava falando. Quando eu convidei ele para gravar, ele me enviou 2 textos, Condomínio Nova Era e Verniz Náutico para Tufos de Cabelo. Eu já havia assistido outros 2, Insones e Entre Vãos. Tendo contato com a obra do Vitor, aquelas perguntas que chegavam para mim como abstrações começaram a fazer sentido como um pensamento dramatúrgico. Comecei a entender do que ele estava falando, conhecendo a obra dele. Condomínio Nova Era conta a história de um grupo de moradores que vivem numa espécie de ocupação, numa situação precária, ameaçados de despejo e ainda enfrentando o problema da falta de água. Essas personagens são apresentadas primeiro numa narrativa particular, onde as vemos nos seus apartamentos, conhecemos as suas vidas, como vivem, e também depois numa narrativa maior, onde elas se relacionam, interferem umas nas outras, umas nas narrativas das outras, e ao final se unem em torno do mesmo conflito.
São figuras marginalizadas. Elas estão ali porque provavelmente não são facilmente acolhidas em outros espaços. Elas convivem com a violência, são violentas, segregadas, problemáticas, oprimidas por desigualdades sociais. Já em Verniz Náutico, para Tufos de Cabelo, a dramaturgia traz uma cuidadora e a filha de uma mulher inerte que está sendo preparada para sua festa de aniversário. A dramaturgia as coloca num espaço repleto de bugigangas, quinquilharias, como se estivessem confinadas. De novo, uma situação que traz figuras quase sem espaço num sistema hegemônico. De novo, a questão da relação íntima para falar de algo maior. Em Entrevãos, cuja eu só vi a montagem, o público acompanhava uma das personagens, eram 3. Escolhi uma personagem e poderia seguir ela por toda a peça. De repente eu me vi num quartinho minúsculo na Santa Cecília, de São Paulo, de uma personagem que vivia uma vida no limite da sanidade e da dignidade. Depois nós fizemos um percurso de metrô e eu assisti ao encontro dela com as outras personagens numa estação de metrô muito movimentada. Uma deriva que partiu do íntimo para o público, da relação privada de uma personagem para enxergar a sociedade onde ela tenta se encaixar. Fiquei curioso para saber do Vitor por que da escolha desses temas, por que desses caminhos propostos, por que da criação dessas personagens. Parece que esses temas permeiam um pouco a sua obra, assim. As discussões também permeiam as suas obras. A maneira como você propõe o que você quer discutir também é uma maneira recorrente na sua obra. Você identifica de fato uma afinidade com alguns temas, com alguns conteúdos, com algumas formas, com alguns estilos, assim? Sim, eu... É engraçado, teve um amigo meu que ele... Virginiano lindo, um virginiano lindo. E aí ele falou, ele já estava... Eu acho que eu vou exagerar um pouco aqui, tá? Mas ele falou assim, não, eu já estou há 2 anos escrevendo esse meu texto. Ele queria me dar o texto para eu ler, para eu poder trocar com ele. Só que ele já estava escrevendo há 1 ano, 2 anos. Aí eu falei, mas querido, não, ainda não está pronto, ainda não está pronto, eu ainda preciso lapidar, lapidar, lapidar. Aí eu falei para ele uma coisa que serviu para mim. Eu falei assim, talvez você só vai responder as perguntas desse texto num próximo texto. Uhum. Eu sinto isso, assim, às vezes eu sinto... Esses dias até eu estava pensando muito sobre isso, assim, que como se cada texto meu fosse uma ilha de um percurso que eu não sei muito onde vai dar, mas talvez elas dialogam, mas elas dialogam não pela temática, não só pela temática, não exatamente pela temática, mas que dialogam com o tempo que eu estou vivendo agora, sabe? Uhum. Essa relação com exatamente com o que está me passando agora. Quando eu começo a escrever um texto, eu não me preocupo que expediente eu vou usar. Se é um expediente mais épico, se é um expediente mais dramático, mais lírico, até mais performativo, assim. Não me Sim. preocupo com isso. Eu vou tentando cavucar nos materiais para que os materiais vão me apresentando qual o melhor gente que mais pode potencializar aquilo que eu estou escrevendo. É lógico que dentro da minha limitação, né, dentro daquilo que eu nem consigo enxergar que eu sou, né, a gente não consegue enxergar quem a gente é, né, exatamente. Uhum. Então, Uhum. dentro dessa limitação, dentro dessa precariedade que cada um de nós tem, né, eu me sinto caminhando assim. Por exemplo, no Insones, o que me tocava eram 4 figuras comemorando um ano novo que nunca chegava. Essa era a Uhum. imagem. Uhum. A partir dela, que a coisa foi... Eu fui encontrando o tema do Insones depois. Enfim, né, cada um tem o seu processo, assim, né? E a mesma coisa no Entrevãos, a mesma coisa no Verniz Náutico. Tinha a ideia de um corpo inerte que estava perdido no meio das quinquilharias e que alguém achava esse corpo. E aí eu fui fazendo perguntas, fui tentando buscar como desenvolver essa ideia, né? E aí fui entender, eu brinco que é oferecer um corpo poético ao caos, né? Esses dias eu estava Sim. pensando se escrever é oferecer um corpo poético ao caos, né? A elementos desconexos, eu vou oferecer um corpo poético. E aí, enfim, acho que eu estou divagando, mas é meio por aí. Não, é legal você trazer essa imagem de corpo poético e caos, porque lendo algumas coisas,
pessoas que escreveram sobre seus textos, principalmente na introdução dos dois textos que eu citei, que eu li, eles fazem esse destaque, né, de como a sua poesia surge mesmo num contexto onde as falas são muito marginais, onde o coloquial ele está muito contraposto com um poético assim, que você dá uma quebrada nesse realismo e aí coloca um tom poético e aí eu fiquei pensando o tempo todo, caramba, ele opera muito nesse equilíbrio, né? O equilíbrio entre poético e eu não sei se marginal é a melhor palavra para eu falar o que eu estou Mas eu tentando dizer entendo o aqui, que você mas fala. esse equilíbrio entre o que é público e o que é privado, entre forma contemporânea e forma clássica, entre poesia e marginalidade. E é louco você falar que seu processo tem essa parte intuitiva, né, onde esses expedientes surgem conforme a necessidade do material. Às vezes eu sinto, porque assim, é muito louco, assim, você vai escrevendo, e aí você vai vir, putz, isso aqui não tá cabendo no drama. Não tá cabendo, Uhum, sabe? uhum, uhum. Porque eu brinco que o drama, né, parece aqueles maridos ciumentos que ficam te perguntando um monte de coisa, tem que dar coerência pra tudo, pra tudo, pra tudo. Ele fica te exigindo coerência o tempo inteiro. Aham, Então, às aham. vezes, o drama, você não cabe no drama. Aí eu vou tentando me alargar ali, sabe? É o ditadorzinho que eu vi você falar uma vez. Esse déspota que vai e esse déspota eu acho que aparece em vários níveis, assim. Eu já Aham. senti, assim, que muitas vezes eu rebuscava aquilo que eu escrevia como um modo de justificar, de legitimar a minha presença como escritor. Já, já percebi que ele me calava com medo de que eu não fosse legitimado. Ele sempre opera diminuindo ou ampliando esse ego, assim, sabe? Uhum. Mas aí eu vou tentando flagrá-lo e calá-lo para poder caminhar, assim. Porque é um trabalho de exposição, né? Escrever, Sim. eu acho não, eu sinto que talvez como o teatro é arte do convívio, do encontro, eu sinto que a exposição do ator é mais efetiva, é mais corporal, né? É uma exposição imediata. Mas escrever também é muita exposição, né? Então enfim, você vai tentando caminhar, né? Como é que você vai se colocando naquilo? Você vai se colocando nu, né? Por mais que mesmo que você não opere dentro de uma linguagem que não crie metáforas, tal, você se coloca nu ali. O que eu acho muito bacana de observar, porque você compartilha muitos desses pensamentos, você posta muito dessas coisas, já vi você falando muito desses pensamentos em torno do fazer dramatúrgico mesmo, né? Você é alguém que faz Sim, muitas perguntas, muitas indagações, muitos questionamentos. E aí, isso não é exatamente uma pergunta. O que eu queria dizer uhum. é que você começou a falar daquele paralelo entre o palhaço, seu percurso como palhaço e dramaturgo, e eu queria que você falasse um pouco desse paralelo, porque eu vejo você às vezes colocando em xeque essas experiências. Eu lembro que um dia você postou, acho que um diálogo entre o eu pesquisador e o eu dramaturgo, né? Quem são essas De palhaço. pessoas? Como vocês se definem? Você, assim como você escreve o texto e vai chegando às respostas e chegando a respostas, chega a novas perguntas, você chega a definições sobre esses fazeres? Então, tem uma coisa do palhaço que me toca demais, assim. Além dele pensar com o corpo, ou seja, ele pensa no fenômeno, né? Ele Uhum, pensa a vida enquanto acontecimento. Isso é o palhaço, né? Isso toca muito, assim. E essa ideia de lidar com o acontecimento, eu falo, como eu consigo fazer isso na dramaturgia, né? E o palhaço, ele não tem nada, não tem nada sagrado para ele, né? Ele pode uhum, criar, é muito interessante isso, né? Ele cria todo um código e destrói no mesmo segundo. E faz parte da brincadeira você saber que essa figura pode destruir aquele código, né? uhum. Tudo em prol do humor e da derrisão, né? De derrubar. Mas, enfim, dentro dessa ideia de que eu posso construir uma lógica estética e destruir ela a qualquer segundo. Isso me encanta muito, assim, isso me toca, isso me seduz. E eu sinto que, às vezes, nos meus textos, eu brinco com isso. E também uma coisa que percorre, isso eu afirmo e procuro isso, mas ela vem naturalmente, é o humor. Não sei se você reconhece isso, Diego, mas o humor está sempre presente ali, assim, nas minhas obras, nos meus Sim, textos, assim.
E aí eu acho que também dialoga com esse palhaço, né? E às vezes eu brinco, às vezes no meio de uma cena eu coloco um diálogo que eu sou uma estranheza, é quase uma brincadeira de um palhaço ali escrevendo aquele texto, assim. Ainda na ordem do abstrato, enfim, né? Mas enfim, eu me percebo brincando com isso, assim. E principalmente quando eu escrevo, sabendo para quem estou escrevendo, eu brinco com essa ideia. Uhum. Então eu acho que o que me seduz no palhaço é poder derrubar com o código a qualquer segundo. Eu ainda não me sinto livre totalmente na escrita para fazer isso, porque não é fácil, é muito difícil você conseguir realmente ter a liberdade, não de destruir por destruir, mas de derrubar o código que você inventou e isso mover, né? Mover a temática, mover o seu discurso. Já chegou próximo de fazer isso alguma vez, algum texto? Eu acho que ele tem brincadeiras, assim. Eu acho que tem Hum, brincadeiras. Tem pequenas vontades de liga e desliga que aparecem, assim, sabe? Eu sinto. Tem alguns uhum. diálogos, você fala, opa, o que está acontecendo? Mas eu não, ainda não. É a minha pesquisa, talvez seja essa a minha pesquisa. Mas é isso, assim, de brincar com o código para potencializar o, o discurso, né? E o palhaço tem uma coisa também de não se levar tão a sério, assim. Eu acho isso importante também. Não que o que a gente faça não tenha seriedade e responsabilidade, tem muita. Uhum. Mas quando eu me levo muito a sério, eu posso me ensimesmar, né? Eu posso me entrincheirar naquilo que eu penso, porque afinal de contas eu sou uma pessoa séria, e afastar o que pode me permear, né? Então eu também tento Aham. essa. O palhaço é a figura do sim, é o palhaço de sim. Ele joga com Sim, o sim, sim, sim. né? Sim, sim. Eu já ouvi muito também de pessoas que são palhaços que o palhaço trabalha com a dificuldade de que ele impõe as próprias dificuldades. Eu não sei se é uma coisa que você acredita ou já ouviu ou faz Sim. quando é palhaço. O Domingo no Dente é uma brincadeira maravilhosa. É uma brincadeira, tá, pessoal que tá ouvindo aí? Que era assim: Tá. qual a diferença entre palhaço e clown? É genial. Ele falava assim: olha, o palhaço faz seu próprio figurino e o clown compra no brechó. Essa é a diferença. Enfim, não, é uma brincadeira, né? Mas enfim, porque também, quando a gente fala de palhaço, tem muitas vertentes, né? Aham, sim. Essa de que o palhaço pode criar suas próprias dificuldades, assim, também porque ele é a figura que ele ressignifica os códigos da vida, né? Então, Uhum, se todo mundo usa o copo de um jeito, de uma certa forma, ele vai ressignificar aquele copo, mas não para fazer poesia. É isso que me distancia de algumas linhas. Ele não quer fazer uhum, poesia. Ele quer realmente brincar com a matéria do copo. E dali o humor vem, né? uhum. E aí isso para escrita, não sei, isso me move assim, sabe? Como é que eu posso brincar com os códigos? Como é que eu posso porque questionar a linguagem também é uma forma de atacar o discurso hegemônico, sabe? Sim, sim. É lógico que é muito mais fácil falar aqui para você do que fazer mesmo. É difícil mesmo trabalhar, mas é aquilo, é uma das coisas que me movem assim. Sim. Antes você tinha falado definido a dramaturgia como dar um corpo poético ao caos. Agora você falou também dessa outra noção que você tem, que é dessa coisa de brincar com os códigos. Mas o que vem primeiro? O que te norteia? O que te dispara antes? Esse impulso de brincar com o código na escrita ou primeiro o impulso de dar um corpo poético ao caos? Eu acho que o corpo o corpo ele é tudo, né? Ele é aquilo que afeta e é afetado, né? Então ele também é a brincadeira com o código, né? Eu acho que assim que há um perigo nisso aí, porque a brincadeira com os códigos podem virar um voo esteticista sem um fundo de sem algo que o mova, né? Algo que questione a estrutura. Sim, Acho que isso é um risco. a E eu brincadeira busco pela fugir desse brincadeira, risco né? também. É isso, a brincadeira é é isso. Pode cair Essa aí. brincadeira pela Uhum. brincadeira pode cair nesse voo estético solipsista, né? Esse Sim. voo estético de si mesmo, assim. Isso eu tento Aham. fugir bastante. Por isso que eu acho que é importante algo que te mova de atacar a estrutura mesmo. A gente tem que atacar a estrutura, né? Tem que atacar.
os discursos que estão aí, né? Uhum. É legal você ter falado dessas coisas, porque uma coisa que eu acho muito legal também é de como a sua escrita, principalmente na trilogia do Despejo, considera muito a encenação, né? A experiência viva lá do aqui e agora de quando de quando essa peça for existir. Trilogia do Despejo é como Vitor nomeou a pesquisa composta por Condomínio Nova Era, Entre Vãos e Estilhaços de Janela Fervem no Céu da Minha Boca. Um dos materiais que eu busquei para poder gravar com o Vitor foi o projeto do texto de Estilhaços, cujo desenvolvimento foi contemplado pelo PROAC Dramaturgia. Como diz no próprio projeto, esse texto trata sobre a retirada da autonomia do cidadão em construir a sua própria relação com a cidade. Traz despejos corporais e simbólicos, questionando a crescente domesticação de corpos e a normatização de visões da cidade, restringindo o convívio entre a multiplicidade de discursos humanos existentes no tecido urbano. Lendo o que era o projeto do texto, me chamou muita atenção ver como estava organizado o que viria a ser essa dramaturgia do Vitor. A dramaturgia dispara com uma festa de lançamento de um teatro de luxo que será construído dentro de um grande complexo residencial de alto padrão em São Paulo. As personagens são nomeadas como aquele que é filho do dono, aquele do neuromarketing, aquela do mercado financeiro, aquela dos cachorros, aquela que busca a voz. E ainda tem um coro dos de fora, formado por antigos moradores ali da região onde esse complexo vai ser construído. Eu fiquei curioso com a proposta de dramaturgia de apresentar essas personagens primeiro numa festa, na esfera pública, e depois cada uma no seu apartamento, numa esfera íntima. E, por fim, uma explosão da dramaturgia onde as personagens partem com o público numa deriva pela cidade. Fiquei curioso para entender como aquilo seria executado e achei fascinante o caminho construído pela trilogia. A relação com a cidade, com o espaço público, o debate em torno da moradia e como a dramaturgia traz em si diversas propostas de intervenção e inclusão do público como forma de potencializar o acontecimento do teatro. A primeira coisa que eu queria te perguntar é, a trilogia, ela foi uma coisa que foram essas ilhas que você foi chegando e foi entendendo que tinha mais ilhas para serem completas, ou ela nasceu já como um projeto de trilogia? E a outra coisa é essa teatralidade, assim, é algo que você realmente faz parte dessa coisa de quebrar os códigos? De onde que vem essa coisa teatral, essas proposições cênicas que às vezes o texto traz e funcionam, né? A trilogia, ela não nasceu uma trilogia, ela foi aqui acontecendo uma trilogia, né? Uhum. O primeiro foi o Condomínio Nova Era, que comecei a escrever em 2012 e ele estreou em 2014, né? Tá. Eu morei durante um ano num prédio ocupado. Não era um movimento de moradia, mas era um prédio ocupado no centro da cidade, na Rua APA. Já nem existe mais, virou estacionamento. Quer dizer, nem sei se estacionamento virou ainda, mas eles derrubaram o prédio, enfim. E era um prédio que tinha, além dessa questão do despejo iminente, o tempo inteiro a gente corria o risco de ser despejado, então tinha várias reuniões de condomínio, não é condomínio, mas várias reuniões de como que a gente poderia evitar legalmente que despejassem, eram 40 famílias que moravam ali. Uhum. E também era um prédio que tinha uma questão da água, tinha uma dívida enorme com a Sabesp não abastecia mais e só era carro-pipa que chegava uma vez por dia, faltava uma água, faltava água geralmente à noite, porque consumia, aí tinha uma coisa lá que diziam que estavam desperdiçando água, enfim. E aí essa situação que eu vivi por uma necessidade financeira, né, que de um ano me moveu em vários lugares, assim, em vários lugares. E ali começou a nascer essa vontade de colocar no papel, né? E aí eu escrevi o Condomínio Nova Era. Depois do Condomínio Nova Era, você vê que tem uma transição aí para o Entrevãos. E no Estilhaços vai explodir mais ainda. O condomínio ele ainda acontece dentro de um espaço fechado, né? Por mais que não é um teatro, seja um espaço não convencional, se relaciona, há uma quebra ali das personagens, tal, mas ele acontece num espaço fechado. O Entrevãos e o Estilhaços partem de espaços fechados, no caso do Entrevãos são casas, né? São 3 casas, simultaneamente, onde acontecem cenas simultaneamente, partem dessa esfera mais íntima e ganham a cidade.
foi na criação do Entrevãos, e aqui vale pontuar assim, né? Por que a cena sempre está presente? Porque aí a criação é um lugar muito borrado quando você faz um modo de criação de grupo, né? Eu escrevo os textos, mas a concepção eu não considero só minha, eu considero da Digna. Então, a concepção do Entrevãos, de acontecer em 3 casas ao mesmo tempo, da gente pegar o metrô, essa concepção, eu participei da criação da concepção. A escrita do texto eu escrevi sozinho, né? Então, essa escrita, eu não escrevo para quem eu não conheço, nesse caso. Eu estou escrevendo exatamente para essas pessoas nessa circunstância. Então, é uma escrita. Até o Entrevãos, eu não sei se eu consigo publicar em livro, porque ele é tão focado naquele acontecimento que eu falo, pô, se eu for publicar em livro, eu tenho que pensar como é que eu consigo limpar isso, né? Como eu consigo torná-lo acessível a quem não participou daquele acontecimento. Então, o acontecimento teatral está presente no meu trabalho porque ele é feito junto com todos os criadores. Eu escrevo, mas a concepção a gente dialoga juntos. E a ideia da trilogia foi no Entrevãos, é que a gente falou, nossa, a gente não concluiu o que a gente queria falar com esses 2 espetáculos. Vamos finalizar com uma trilogia que é o Estilhaços. E aí o Estilhaços muda o ponto de vista, porque nos 2 primeiros é o ponto de vista de quem é despejado. Quer dizer, é o ponto de vista assim, você vê as figuras sendo despejadas, e no Estilhaços você vê aquele que despeja. E um coro dos de fora que vai dando a fissura e mostrando a realidade, né? Mostrando assim, dialogando com a realidade. Assim. Então, no Estilhaços, acho que completa a trilogia porque a gente mostra o outro lado, né? Quer dizer, nos outros 2 a gente também mostrava, mas nesse a gente mostra mais a fundo, mais em detalhes, assim, né? E uma curiosidade que eu fiquei agora, esse complemento para a trilogia foi o disparador suficiente por Estilhaços ou ainda você esperou uma imagem que te disparasse para escrever o espetáculo? Qual foi essa imagem? Aí no Estilhaços também foi diferente do Entrevãos. Os Estilhaços, eu fui escrevendo mais. O Estilhaços ainda não foi montado, né? A gente foi contemplado pelo Fomento e estamos nessa situação agora de situação pandêmica, então não de suspensão. Ele não foi montado, mas o texto já está pronto. Mas super aberto a todas as interferências que vão acontecer. Eu acho pronto a palavra errada, assim. Eu acho que era o Borges que dizia que ele só publicava para não ficar reescrevendo rascunhos. E a vontade dele era sempre ficar reescrevendo rascunhos. O texto tinha que publicar, porque pegou um PROAC de publicação, publiquei, mas eu estou aberto quando todos os corpos da cena estiverem juntos, a gente vai repensar e vai reconfigurar, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Diego. Não, eu perguntei se você, para escrever ele, você também teve uma imagem primordial, assim, que foi se desdobrando. Você sabia que queria escrever esse 3º capítulo, mas você ficou à espera de uma imagem? Ou você já tinha ela selecionada aí desse percurso todo? Eu senti essa necessidade a gente sabia que não tinha completado aquilo que a gente queria falar, então tinha uma coisa aberta ainda, mas a gente não tinha exatamente o que seria. E aí essa ideia dos grandes condomínios, né? Estava martelando, até que veio a imagem, assim, um grande condomínio que ele derruba um teatro comunitário para construir um teatro de 1.800 lugares, e aquelas figuras, e aquelas pessoas que moram e atuam naquele teatro comunitário não vão ter mais acesso a esse teatro de 1.800 lugares. E as pessoas do condomínio, enfim, e quem tiver condição financeira vai ter acesso. Essa era a imagem que precisava ser aberta. E também uma coisa que eu queria muito era saber jogar com esses apartamentos. Porque no condomínio, na trilogia do despejo, se percebe que tem esse movimento. Você vai no mais íntimo e depois explode com a cidade, né? Então a gente também queria fazer isso quase como se fosse um movimento de respiração, né? A gente respira, vai lá no mais íntimo daquelas figuras, vê as pequenas neuroses, pequenas opressões, pequenas e grandes opressões e violências dentro de uma esfera íntima, e aí a gente ganha a cidade a partir
desse ponto de vista que a gente acabou de assistir. E no Estilhaços, a gente queria estar dentro desses apartamentos de 17 metros quadrados, sabe? Uhum. Como é que essas figuras estão ali dentro e como é que é essa lógica de pensamento do condomínio, né? Então tinha essas duas imagens, a imagem na verdade é uma sensação, né? A sensação de como é essa sensação de um jogo, de um apartamento minúsculo, de uma vida que vive sobre a égide da eficiência, do desempenho, e a ideia de um teatro comunitário que foi demolido para ser construído um grande teatro. Sim. Teatro que São Paulo merece. Sempre tem, né? Um teatro que São Paulo merece mais do que o outro. Em toda a ambiguidade que essa frase pode dizer, né? Pois é. Eu tô contemplado com essas respostas todas. Eu queria te fazer só uma última pergunta para a gente encerrar. Eu sempre vejo, como eu disse, você indagando esse lugar da dramaturgia, esse lugar enquanto dramaturgo, e eu lembro que daquele encontro da oficina que eu fiz com você no Sesc Ipiranga, que uma das primeiras coisas que você jogou pra gente é o que é a dramaturgia, né? Qual a função dela no acontecimento, como a gente define, e aí ficou uma discussão, assim. E desde então eu fico pensando nas convicções que eu tinha e que eu disse aquilo. Nossa, será que dramaturgia é aquilo mesmo? Mesmo durante aquela oficina, assim, você compartilhou que é uma pergunta que você também se faz, né? E se pergunta muito. E eu venho pensando muito assim, fazendo o audiodrama, partir um pouco desse impulso, ouvir outras visões sobre dramaturgia, e aí aquela experiência me levou a questionar as minhas visões sobre dramaturgia também. Você hoje tem alguma visão, essa visão sua, você tem alguma resposta provisória para isso? Eu tô fazendo um mestrado agora que busca, de uma forma, responder isso. Não, eu acho que responder parece que encerra a questão, né? E não, mas busca Você viu que eu propor cobrei uma. aqui praticamente a defesa da sua dissertação já, né? Exatamente. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado. Mas assim, exatamente. Tipo assim, meu, ferrou, né? Agora, fala aí, 2 minutos. Uma pergunta final, né? Mas uma coisa que eu sinto assim, a resposta a essa pergunta, ela é temporal, né? Ela é de acordo com o Aham. seu tempo. E geralmente nos encontros que eu faço, eu busco, quando são encontros maiores, né? Quando são oficinas maiores, a gente pode se debruçar teoricamente mais sobre isso, quando são menores, não. Mas cada resposta a essa pergunta, ela é temporal e ela é restritiva. Tudo que eu respondo aqui, ela restringe o que eu não respondi. O que já é uma questão séria, Sim. se eu não entender que essa minha resposta ela é provisória, como você disse, né? Uhum. No meu mestrado agora, eu fiz uma pergunta que é assim, pode a dramaturgia também ser um corpo cênico? Então, mais do que responder o que é dramaturgia, eu estou tentando ver assim, será que ela pode também ser um dos corpos que ocupa a cena? Né? E aí, tentar desdobrar a partir dessa pergunta, tentar desdobrar esse caminho. Né? Para a resposta, o que é dramaturgia, eu gosto muito do que a Ana Paz, uma pesquisadora portuguesa, fala. Ela me ajudou a entender. Ela coloca aqui como se a dramaturgia fosse um conceito hidra, né? Como se ela fosse uma Uhum. hidra com muitas cabeças, onde cada modo de trabalhar é uma dessas cabeças que não nega a outra, com um centro em comum. E esse centro em comum seria a organização dos materiais cênicos. Então há um centro comum, que é a organização dos materiais cênicos, e o modo como você trabalha, que são essas cabeças, é a sua resposta ao que é dramaturgia. Então eu sinto, parece um pouco relativista demais, mas porque eu sou uma figura da prática, assim. Então eu sinto que eu respondo o que é dramaturgia a partir da minha prática, mais do que a dramaturgia é um estado, é um não sei o quê, é um modo de operar. Inclusive tem um conceito do Bernadotte que é muito interessante, que ele fala que é o estado de espírito dramatúrgico, né? Que não precisa ser o dramaturgo ou a dramaturga que vai fazer a dramaturgia. Caso não haja esse especialista, alguém do processo assume o estado de espírito dramatúrgico e organiza esses materiais. E pode organizar tanto sozinho quanto coletivamente. Né? Então, talvez a dramaturgia, para mim, é um modo de operar. Né?
Bom, tem muito papo para continuar, mas aí a gente vai precisar de um segundo episódio, de um audiodrama Vitor Nova parte 2. E não é o caso ainda. A gente pode até um dia, depois que o Estilhaços for montado, e se quiser vir falar, fica à vontade. Mas eu acho que é meio que certeza. isso. Então, se você já tiver indicações para deixar, se você separou alguma coisa, esse é o momento. Olha, eu separei uma coisa aqui, é um livro que mexeu muito comigo, é um livro técnico, tá? Que você quem está falando de dramaturgia, é um livro técnico que mexeu muito comigo, que eu li recentemente, que chama Aristóteles ou O Vampiro do Teatro Ocidental. A autora chama Florence Dupont. E ela traz, esse Aristóteles ou O Vampiro do Teatro Ocidental, traz essa ideia de que o Aristóteles, quando ele analisou a tragédia grega, ele esvaziou todos os elementos do espetáculo e ficou apenas com o elemento escrito. Então ele traz a ideia de texto, né, de tragédia, esvaziando a ópsis, né, esvaziando os elementos do espetáculo e ficando só com o poema dramático. E ao fazer isso, ele distancia a ideia de teatro de acontecimento. Inclusive, ela traz no texto que, quando ele fez isso, o texto dele era também para ir para a biblioteca de Alexandria, enfim, e que era uma forma de... não é ela que está dizendo exatamente isso, pensando em cima do que ela falou, que era uma forma, não de padronizar o teatro, mas uma forma de determinar um olhar sobre o teatro. Coisas que a tragédia grega nasceu justamente ao contrário, né? Nasceu de uma experiência coletiva. Então, é muito interessante esse livro. Assim. Ele é fácil de comprar, tem essa tradução em português, bem bacana. E, Vitor, e agora, se as pessoas quiserem te encontrar, conhecer seu trabalho, saber o que você anda fazendo, como é que elas fazem? Bom, agora a gente está em estado de suspensão, né? Aguardando para ver o que vai acontecer. Mas a gente tem alguns espetáculos que estão para estrear, enfim, com certeza vai acontecer tudo no ano que vem. Né? Que é o Estilhaços de Janela Ferve no Céu da Minha Boca, e tem um infantil que também se chama O Monstro da Porta da Frente. Então, esses dois espetáculos para estrear. A gente tem as nossas redes sociais, que tem tanto Facebook quanto Instagram, que é a Digna, né? E também os meus livros, são 3 livros, eles podem ser encontrados pela internet também, que é o Condomínio Nova Era, o Laços de Janela Ferve no Céu da Minha Boca e o Verniz Náutico para Tufos de Cabelo. Beleza, vou deixar os links para esses livros aqui e as redes sociais também na descrição aqui do episódio. Perfeito, tá bom. Vitor, obrigado mais uma vez por aceitar o convite, por esse papo Diego. tão gostoso, foi ótimo. Espero que tenha sido bom mesmo, eu gostei muito, iniciativa muito bacana mesmo. Bom, Vitor, e que a gente se despede de quem está ouvindo e o Audiodrama volta no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Vitor. Agradeço muito. Tchau, tchau, Diego. Valeu, obrigadão. Oi, tudo bem? Eu sou a Belize Morfeoli e estou aqui no Audiodrama para convidar você que curte teatro a conhecer também o podcast Spoilando a Peça. O programa que documenta a dramaturgia contemporânea brasileira feita por mulheres, convidando as autoras de teatro a darem spoilers sobre as próprias peças. O Spoilando a Peça está disponível nas plataformas Anchor e Spotify. As novidades e fotos de bastidores ficam no Instagram do programa. Bora homenagear as dramaturgas em vida, ouvindo a versão delas sobre as suas obras? Te espero lá!